O Renato Gaúcho mudou o time do Vasco da água pro vinho. O Vasco, que vinha de péssimos resultados recentes no Campeonato Brasileiro, desde a temporada passada acumulava resultados muito negativos com o técnico Fernando Diniz, havia iniciado muito mal esse Brasileirão de 2026, mas após a chegada do Renato Gaúcho, o Vasco já tem em 4 jogos 3 vitórias e 1 empate, e nesse empate o Vasco poderia ter vencido também esse jogo. Foi realmente no detalhe que o Vasco levou o empate do Cruzeiro, estava com um homem a menos jogando o segundo tempo todo, mas mostrou que é um time extremamente competitivo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os pilares desse Vasco do técnico Renato Gaúcho e como ele potencializou o futebol de cuiabano, que hoje, na minha humilde opinião, nesse exato momento, se pegar o recorte nesses últimos 4 jogos do cuiabano que ele vem jogando realmente pelo Vasco, ele é o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro. E esse ajuste que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje fez total diferença para o cuiabano ser esse jogador extremamente decisivo para o Vasco, um lateral artilheiro que faz a diferença. No Brasil todo tem essa história que o Renato Gaúcho não tem tática, que é só resenha, que é só conversa, mas será que é só isso mesmo? Vem comigo. E uma das principais armas do Vasco do Renato Gaúcho tem sido o lateral esquerdo cuiabano, que vem chamando muita atenção pelas suas atuações, mas eu diria que assim, o cuiabano tá bem defensivamente e ofensivamente. E o primeiro destaque que eu quero trazer, essa mudança que faz o Renato Gaúcho que começa a dar certo, é ele começar a utilizar o cuiabano jogando nesse meio espaço, atacando essa janela entre o lateral adversário, no caso o Pavon, e entre o zagueiro do time adversário. Esse é o espaço preferido do cuiabano e o Renato Gaúcho dá muita liberdade para ele subir para o campo de ataque e atacar nesse espaço, o que acaba resultando no cuiabano marcando esse tipo de gol. E aí, claro, vai da qualidade técnica individual do atleta, que tem essa qualidade na hora de finalizar. Muitos jogadores têm até a oportunidade de gol, mas não conseguem concluir bem. E quando o cara conclui bem, o trabalho do técnico é muito mais exaltado, porque o time consegue vencer jogos, consegue marcar gols. O cuiabano é um jogador também que traz ao time do Vasco mais esse lado físico na parte defensiva, vencendo duelos, entrando duro e firme em todas as divididas e conseguindo alinhar isso à velocidade também. Olha só esses saltos de pressão que vai fazer o cuiabano no decorrer desse vídeo, que vão fazer a diferença também na hora do Vasco recuperar bolas, como ele tá sempre colado em cima do extremo adversário e vencendo esses duelos. É um jogador rápido, forte e de uma boa qualidade técnica, principalmente na hora de definir no último terço, que era algo que vinha faltando pro Vasco, tanto na hora de assistir, quanto também na hora de marcar os gols. Esse lance aqui foi uma bizarrice que aconteceu nesse jogo. O cuiabano ele acaba sofrendo a falta e ele recebe o cartão amarelo. E olha só esse desenho tático do Vasco, eu já tinha falado pra vocês, já no primeiro vídeo que eu analisei eu já tinha falado pra vocês lá naquele primeiro vídeo do Vasco, que ele virou o jogo sobre o time do Palmeiras, desse desenho tático do Vasco, no qual ele tem o Hugo Moura como esse primeiro volante, e ele dá liberdade para os outros volantes do Vasco, o Thiago Mendes e o Tietê, atacarem essas janelas deixadas pela zaga do Grêmio. Quando você sobrecarrega tanto assim a última linha do adversário, você cria essas janelas, você cria essas fissuras pro teu time atacar, e aí você tem os teus volantes, né, o Thiago Mendes e o Tietê funcionando como se fossem meias e trazendo muita dificuldade para esse encaixe de marcação do time do Grêmio. Você tem o Andrés Gomes aberto pela esquerda, o cuiabano aqui jogando um pouco mais nesse meio espaço e com liberdade. Você tem o Thiago Mendes, tu tem o David sobrecarregando um desses zagueiros. Você tem o Tietê também, olha só como é que o Tietê já vinha atacando livre esse espaço daqui. Você tem o Paulo Henrique atacando por dentro, tanto ele como o cuiabano, e os extremos do Vasco jogando mais pelos lados do campo, aqui no caso também o Nuno Moreira. Isso faz uma espécie de um formato de um diamante, assim, como utiliza também o Manchester City do Pep Guardiola. Claro que tem suas diferenças na forma no qual é utilizado, mas tem um formato parecido, ele dando essa liberdade para muitos jogadores estarem ali na última linha do adversário, justamente para tentar forçar esse ataque nesses espaços. E aqui vai ser uma tentativa do cuiabano de fazer esse cruzamento para dentro da área. A ideia até era boa no David, mas foi afastado ali pelo zagueiro do Grêmio. Outro ponto muito importante é a fase defensiva do Vasco. Esse talvez foi o melhor jogo defensivamente do Vasco na era Renato Gaúcho. O Vasco não cedeu oportunidades de gol ao Grêmio. O Vasco acaba levando o gol do Grêmio numa falha do Robert Renan, mas o Vasco marcou bem, teve um excelente encaixe de marcação.
E aí o Cuiabano de novo aparecendo e sendo decisivo, dessa vez atacando por fora, o extremo por dentro, o Cuiabano ataca por fora, o Vasco povoando a área com muitos jogadores, e aí a inteligência do Cuiabano para fazer esse cruzamento. E antes de cruzar, o Cuiabano analisando na área e mirando, né, vendo, cara, o meu alvo é o David, eu vou tentar fazer esse passe chegar nele. Ele entendeu que precisava de uma bola mais forte e chega de forma certeira no pé do David para ele concluir em gol para o time do Vasco. De novo esse mesmo desenho, o Hugo Moura um pouco mais atrás e o Vasco atacando com muitos jogadores. O Thiago Mendes e o Tietê funcionando como meias, o Andrés Gomes mais aberto, o Nuno mais aberto e o Cuiabano jogando por dentro. A tentativa dele de passe também era boa no David, mas foi interceptada ali pelo Balbuena. E mais uma vez o Cuiabano em fase defensiva, indo bem, fechando os espaços. O jogador mais influente desse time do Vasco ao lado do Thiago Mendes desde a chegada do Renato Gaúcho, com certeza. E a qualidade do Cuiabano, né, a força dele, como ele tá confiante. Tu vê quando o jogador tá confiante, as jogadas fluem. Ele consegue fazer essa meia-lua em cima do adversário com muita facilidade. E aí ele chega na área e tem que rolar essa bola pra trás no Tietê. De novo, em fase defensiva, lance de mano a mano contra o Enamorado, e o Cuiabano vai se impor por meio do quê? Por meio da força física. O Enamorado é mais baixo, mais franzino, ele consegue vencer esse duelo e recuperar essa bola pro time do Vasco, fazendo o Vasco depois armar um possível contra-ataque. Recebe essa bola com muito espaço, e o legal também desse time do Vasco é que sempre tem jogadores se aproximando, sempre tem jogadores próximos do setor de onde está a bola para dar realmente essa opção de passe. Sempre tem uma linha de passe para um jogador do Vasco fazer, e aí facilita o trabalho dos companheiros. Olha só como é que o Vasco vai aproximando os jogadores perto do setor de onde está a bola. E aí de novo o Cuiabano recebe essa bola, agora mais por fora, e já vai ter uma opção de passe para ele fazer. Dessa vez é no Andrés Gomes. Salto de pressão de novo do Cuiabano, que é algo que o Renato Gaúcho gosta muito, ver que os dois laterais do Vasco têm essa liberdade para saltar quando eles percebem que tem essa possibilidade. Tanto o Paulo Henrique quanto o Cuiabano, que são jogadores de boa força física. E aí o Cuiabano vai sair do jogo já cansado para a entrada do Lucas Piton, mas assim, mais uma excelente atuação do Cuiabano, que dá pra gente ver muito do que tá fazendo o técnico Renato Gaúcho, como ele vem potencializando o futebol desse jogador. E agora eu vou explicar para vocês aqui do nosso quadro tático como o Renato Gaúcho realmente coloca esse time do Vasco para atacar e como ele traz dificuldade pro adversário. Bom, aqui ontem a gente teve o Grêmio marcando em um 4-3-3 também, era os dois times jogando de forma espelhada, e o Vasco atacava muitas vezes dessa maneira: extremo por fora, extremo por fora, esse volante jogando como meio, atacando esse meio espaço aqui, o outro volante, no caso o Thiago Mendes, fazendo a mesma coisa por esse lado, o David mais centralizado para sobrecarregar e atrair a marcação de um dos zagueiros, justamente para deixar esse espaço aqui para ser atacado, por exemplo, pelo Cuiabano, pelo Thiago Mendes. Então o Vasco vai fixando muitos jogadores e vai obrigando o adversário a jogar para trás. O Pérez já tem que encaixar no Tietê, mas mesmo assim sobra essa janela para o Cuiabano atacar por dentro, que é o seu espaço preferido. O Hugo Moura fica um pouco mais com essa contenção, o Paulo Henrique também tem essa liberdade para atacar e sobrecarregar essa última linha de defesa do adversário. E o Arthur é obrigado, assim como o Nardoni, a acompanhar também na defesa, porque se eles não acompanharem, se eles deixarem ou cochilarem em algum momento, o Vasco vai atacar nesse espaço aqui deixado, ó, nessas janelas deixadas entre os jogadores do Grêmio, no caso aqui, entre o Caio Paulista e o Vieri, entre o Balbuena e o Pavon. Então a ideia do Vasco era muito essa quando tinha a posse de bola, e vem sendo assim na maioria dos jogos. O Vasco sobrecarregando essa última linha do adversário, mas sempre tendo essa opção de passe por trás com os seus volantes barras meias, né? O Tietê e o Thiago Mendes sendo realmente os organizadores dessa equipe do Vasco. Como o Vasco não tem um camisa 10 de origem, sobra pro Thiago Mendes e pro Tietê serem esses jogadores. E eles também têm essa liberdade de atacarem essas janelas, pisarem na área. Não à toa o Thiago Mendes vem marcando gols pelo Vasco, não à toa o Tietê vira e mexe, aparece dentro da área também para finalizar a jogada ou para fazer o passe para algum outro companheiro. E essas inversões podem acontecer também, com o Nuno vindo mais por dentro do meio espaço, Paulo enriquecendo a amplitude pelo lado direito. Acontece mais desse lado do que no outro, né? Geralmente o Cuiabano, como ele gosta de atacar mais por dentro, ele fica realmente mais por aqui. Mas também acontece o Cuiabano vir por fora e o Andrés Gomes vir por
Mas também acontece o Cuiabano ir por fora e o Andrés Gomes vir por dentro. O Andrés Gomes às vezes vai criar também peso do outro lado para gerar uma sobrecarga, uma superioridade numérica. Então o Vasco ataca muitas vezes dessa forma. E na hora de se defender, vocês já sabem como é que o Vasco se defende, com os encaixes de marcação sempre muito bem definidos, geralmente com bloco médio, principalmente quando o time está na vantagem do placar ou quando o jogo está 0 a 0, visando atacar o espaço às costas das defesas adversárias. Mas o Vasco se defende dessa maneira aqui, em 4-3-3 defensivo, em um 4-1-4-1, depende de como você vai ler o sistema. Mas o Vasco sempre muito compacto na hora de marcar e tentando tirar os espaços do adversário, fazendo bons encaixes de marcação. E o Vasco pode utilizar passes curtos, aproximação para atacar, para sair de pressão, mas também é liberado a bola longa no time do Vasco, do técnico Renato Gaúcho. Mas ele tem potencializado muito o futebol do Cuiabano, dando essa liberdade para ele, e aí ele aparece com gols, com assistências. Não à toa ele tem tantas participações em gols em poucos jogos com a camisa do Vasco. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo, deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!